E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar agora uma sequência de aulas sobre matrizes, certo? Essa é a nossa primeira aula de matrizes. E aqui nós vamos ver o que é uma matriz. Vamos aprender, começar a aprender como trabalhar com essa ferramenta matemática que é tão importante, né? Que é cobrada aí nos vestibulares da vida, né? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é ver um exemplo em que aparece a noção de matriz, certo? Aqui está uma tabela. E essa tabela ela mostra as notas do aluno X que ele obteve no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre, as disciplinas de matemática, física e química, né? Exatas na veia aqui, né? Então, aqui, se eu quiser, por exemplo, saber que nota foi que esse aluno X obteve em matemática no primeiro trimestre, eu devo olhar para a primeira linha, certo? Porque eu quero saber a nota de matemática. E eu devo olhar para a primeira coluna, certo? Porque eu quero saber a nota que ele obteve em matemática no primeiro trimestre. E vai ser aqui exatamente 10, né? Ele obteve 10 aqui em tudo, né? Em matemática, o cara que se garante. Se eu quiser, por exemplo, saber a nota que o aluno X obteve em química no segundo trimestre, eu devo olhar aqui para a terceira linha e para a segunda coluna, né? Certo? E vai ser 8,3. Uma tabela desse tipo aqui, pessoal, ela se trata de uma matriz 3 por 3. Por que 3 por 3? Porque tem 3 linhas e 3 colunas, certo? E ela pode ser representada de 3 maneiras. Tem uma primeira maneira, que é representar os elementos da tabela entre colchetes. A segunda maneira é, ao invés do colchete, eu usar esses parênteses, certo? Essas são as duas maneiras principais de representar uma matriz. E tem uma terceira maneira, menos usual, e em que ao invés do colchete ou do parênteses, eu uso essas linhas paralelas aqui, ó, de um lado e de outro, certo? E eu listo ali os elementos da tabela, certo? Então está aqui representado na forma matricial a tabela aqui das notas deste aluno X, certo? Agora, pessoal, vamos rever aqui realmente qual é a definição de matriz. Aí está para vocês a definição. Diz o seguinte: sejam M e N dois números inteiros maiores ou iguais a 1, denomina-se matriz M por N, e isso aqui se lê M por N, uma tabela retangular formada por M vezes N números reais, dispostos em M linhas e N colunas. Não entendi nada. Vamos por exemplos aqui, vamos para alguns exemplos para você poder aí entender o que essa definição está dizendo. Aqui eu estou dando como exemplo uma matriz A. Uma matriz a gente representa ela por meio de uma letra maiúscula, certo? E vamos ver que os termos dela a gente pode representar por meio de uma letra minúscula. Essa matriz aqui ela tem duas linhas e ela tem duas colunas. Aqui está falando ó, que M representa o número de linhas e N representa o número de colunas. Então essa matriz aqui, que tem duas linhas e duas colunas, ela deve se denominar, aqui de acordo com a definição, como uma matriz 2 por 2, certo? Uma matriz de ordem 2 por 2. Então a gente escreve aqui do lado, indicando que essa matriz é uma matriz 2 por 2. Em que esse primeiro termo aqui, pessoal, se refere ao número de linhas, e esse segundo termo aqui, ele se refere ao número de colunas, certo? Como o número de linhas é igual ao número de colunas, essa matriz ela recebe um nome especial, que a gente vai ver sobre isso com mais calma depois, né? Ela vai ser uma matriz quadrada, beleza? Agora você deve ter parado para pensar, bom, por que, que os números inteiros em MN, ou seja, os números de linhas e colunas, tem que ser maior ou igual a 1? É porque não faz sentido eu pensar, por exemplo, numa matriz que tem 0 colunas, ou numa matriz que tem menos 5 linhas, não faz sentido isso. Então tem que ser algo maior ou igual a 1, né? 1, 2, 3, números inteiros positivos, né? Certo? E a definição ainda dá outra informação legal aqui. Ela diz que essa tabela com M' e N colunas, ela vai ter quantos números, quantos termos? Ela vai ter M vezes N elementos, certo? Então, se eu quiser saber quantos elementos tem essa matriz, vamos supor que eu não consigo contar, né? Aí aqui é só pegar, 2 por 2, multiplica, 2 por 2 dá 4. E de fato aqui tem 4 elementos. Deixa eu dar mais um exemplo aqui agora, uma matriz de ordem maior, né? Essa aqui, no caso, tem duas linhas e tem 3 colunas, certo? Então, ela vai ser uma matriz de ordem 2 por 3. Mais um exemplo. Essa matriz M aqui, ó, ela tem quantas linhas? Apenas uma. Quantas colunas? 3, certo? Então, vai ser a matriz 1 por 3. Uma matriz como essa aqui, que tem apenas uma linha, ela é chamada de matriz linha, certo? E nesse outro exemplo aqui, eu tenho uma matriz N, que tem 4 linhas e que tem apenas uma coluna. Então, vai ser uma matriz 4 por 1. Uma matriz desse tipo, que tem apenas uma coluna, ela é chamada de matriz coluna. Beleza? Vamos dar prosseguimento agora, vendo aqui sobre os elementos ou os termos de uma matriz.
Pessoal, os elementos ou os termos de uma matriz, eles vão ser representados por letra minúscula, certo? E vai ser uma letra minúscula acompanhada por dois índices. Esses dois índices, o primeiro ele vai indicar em que linha o elemento se encontra e o segundo ele vai indicar em que coluna o elemento se encontra. Deixa eu dar aqui um exemplo para clarear aí a mente, né? Eu estou dando como exemplo essa matriz aqui, essa matriz 3x4, né? De ordem 3x4. E nessa matriz aqui, olha aí, por exemplo, aí para esse elemento que eu acabei de circular, o raiz de 2. O raiz de 2 ele é o elemento que se situa na segunda linha e na terceira coluna. Então, como o raiz de 2 está na segunda linha e na segunda coluna, a gente indica da seguinte maneira. A gente diz que A22 vai ser igual a raiz de 2, certo? Então, usualmente as pessoas fazem o quê? Como eu chamei essa matriz de A e eu chamo uma matriz por uma letra maiúscula, e os termos eu vou representar por uma letra minúscula, aqui eu escolhi o A exatamente porque eu chamei a matriz de A. Isso é algo comum de se fazer, certo? E A22 por quê? Porque esse primeiro 2 representa em que linha está situado e o outro 2 em que coluna está situado o elemento, certo? Aqui, ó, segunda linha e segunda coluna. Por isso, A22 igual a raiz de 2. E se eu quiser saber, por exemplo, qual é o elemento ou termo A14? Ora, vai ser o termo que está na primeira linha e na quarta coluna, que vai ser exatamente aqui, ó, o menos 3, certo? E o A24? O A24 ele é o elemento que está na segunda linha e aqui na quarta coluna, certo? Vai ser então o raiz de 3. E se eu quiser saber quem é o A33? É o elemento que está na terceira linha e que está na terceira coluna. Vai ser aqui o famoso número π, né? Agora, pessoal, vamos começar agora a pensar em algo aqui maior, né? Vamos pensar aqui na representação genérica de uma matriz. Seja lá uma matriz M de ordem n por m, uma matriz de n linhas, m colunas, em que os seus termos são os elementos A e J, e A e J em si representa a linha do elemento, e o J representa a coluna. Então, A e J ele vai ser o quê? Ele vai ser o elemento de M, que está na iésima linha, e na jésima coluna. Como é que eu represento de maneira genérica uma matriz? É dessa forma aqui, ó. É matriz M igual, papapá. Aqui na primeira linha a gente tem A11, A12, etc. Até A1N. Segunda linha, A21, A22, etc. Até A2N. Por quê? Porque tem N linhas. Opa, N colunas. Aqui, se a gente olhar dessa perspectiva, né? Aqui, por exemplo, A11, A21, até AM1. A gente vê aqui que quem está variando aqui é a linha e a coluna permanece fixa, né? Ó, certo? É somente 1. Aqui, por exemplo, ó, a linha está sempre variando de 1 a M, porque tem M linhas, e as colunas aqui permanecem fixas, né? A coluna 2, ó, os termos da coluna 2. Se eu olhar dessa perspectiva aqui, eu já vou ver que quem permanece fixo é o índice que representa a linha, e vai variando aí de 1 a N o índice J, né? Que representa a coluna, porque são N colunas. Pessoal, tem uma maneira compacta, uma maneira abreviada de eu me referir a uma matriz dessas, né? Eu posso escrever ela da seguinte maneira. Eu leio isso aqui da seguinte maneira. M é a matriz formada pelos elementos A e J, e ela tem a ordem M por N, certo? E aí eu pego e especifico de quanto em quanto é que está variando esse I e esse J, né? Quais são os valores que eles assumem. Esse vai assumir valores nesse conjunto aqui, 1, 2, etc. M, exatamente por quê? Porque tem M linhas, né? E o J ele vai assumir valores nesse outro conjunto aqui, né? 1, 2, 3, etc. N, por quê? Porque tem N colunas. É meio um pouco confuso de ver essas coisas assim só com letra, né? Mas quando a gente viu numa questão, fica bem simples de entender, né? Então vamos lá para uma questão de vestibular da FGV. E a questão diz o seguinte, ó. As meninas, 1 Adriana, 2 Bruna e 3 Carla, falam muito ao telefone entre si. A matriz M mostra cada elemento A e J representando o número de telefonemas que I, a pessoa I, deu para a pessoa J no mês de setembro. E aqui está aqui a matriz M, né? A matriz de ordem 3. Quem mais telefonou e quem mais recebeu ligações respectivamente? Vamos começar a pensar aqui o que significa cada coisa. Ó, aqui o 1 representa Adriano, o 2 representa Bruno, o 3 representa Carla. E cada termo A e J vai representar o quê? Ó? O I representa a pessoa que fez as ligações e o J representa o quê? A pessoa que recebeu as ligações. Beleza? Aqui, por exemplo,
a título de exemplo, esse 0 aqui, por exemplo, ele é qual termo? Ele vai ser o A11, não é isso? Primeira linha, primeira coluna, A11. Só que, pessoal, o 1 é quem? O 1 é a Adriana. Então, A11 vai ser o quê? Vai ser o número de ligações que a Adriana fez para ela mesma. Como não faz sentido a pessoa ligar para ela mesma, aqui vai ser um 0, né? Então, na diagonal principal é tudo 0, porque a pessoa não fez nenhuma ligação para ela mesma, né? Se eu quiser, por exemplo, olhar agora para esse segundo termo aqui, ó, o 13, esse 13 aqui é qual termo, pessoal? É o termo que está na primeira linha e na segunda coluna, é o A12, certo? A12 vai ser o quê? Vai ser o número de ligações que A1, que é a Adriana, fez para quem? Para a Bruna, que é a pessoa representada aqui pelo 2, certo? Já entendeu? Já manjou aí como é que interpreta isso aí? Então vamos para o que a questão realmente quer, né? Quem mais telefonou e quem mais recebeu ligações? Vamos colocar aqui de um lado as ligações feitas, de outro ligações recebidas. E vamos ver aqui primeiro quantas ligações foram feitas pela Adriana. Pessoal, então, pessoal, se eu quiser saber o número de ligações que a Adriana fez, eu preciso olhar para quem? Eu preciso olhar aqui para o primeiro termo, o primeiro índice, né? Como a Adriana ela é 1, eu devo olhar para os termos que têm um índice 1. Os termos que têm um índice 1 é exatamente o primeiro índice, valendo 1 é exatamente aqui a primeira linha. Então as ligações que ela fez foi essas 3 ligações aqui. Para ela mesma a gente nem conta porque é sempre 0, né? Então, e tem 13 e 10 aqui no caso. Então a Adriana ela fez 13 mais 10 ligações, que dá 23. Quantas ligações Bruna fez? Eu preciso olhar para onde? Eu preciso olhar, a Bruna é o índice 2. Eu preciso olhar para quando o índice I, o primeiro índice, vale 2. Ele vai valer 2 quando? Na segunda linha. Então, a Bruna fez 18 mais 6 ligações. Isso aqui dá 24. E de modo análogo, a Carla ela fez 9 mais 12 ligações, que dá 21. Agora, para mim saber as ligações recebidas, por exemplo, as ligações recebidas pela Adriana, eu preciso olhar o segundo índice, pessoal. O segundo índice é J. A Adriana ela não é exatamente aqui o índice 1, então eu devo olhar, para mim saber as ligações que ela recebeu, eu devo olhar para os termos que tem o segundo índice valendo 1. E é exatamente aqui a primeira coluna. Então a Adriana ela recebeu 18 mais 9 ligações, que foi 27. Pensando de maneira análoga, eu descubro que a Bruna, eu olho aqui para a segunda coluna para saber as ligações que ela recebeu, e vai ser 13 mais 12, que dá 25. E para me saber o número de ligações que a Carla recebeu, eu vou olhar aqui os termos da terceira coluna, e ela recebeu 10 mais 6 ligações, que dá 16. Como a questão pede quem mais fez ligações e quem mais recebeu, respectivamente, eu devo olhar primeiramente aqui para quem fez mais ligações. E quem foi que fez mais ligações? Ora, foi a Bruna, né? 24 ligações. Quem foi que mais recebeu ligações? Foi a Adriana, né? Recebeu 27 ligações. Isso aqui, pessoal, se encaixa no item E, certo? Item E é isso aí mesmo, né? Certo? Então, tá aí uma questão de vestibular resolvida. Essa é uma questão de interpretação, né? Não precisa saber muito sobre matriz, né? Mas mesmo interpretar a questão dos termos e os seus índices aí, né? Linha, coluna, etc. Vamos prosseguir? Vamos ver aqui como é que monta uma matriz através da lei de formação dela. E vamos para um exemplo aqui. Como eu falei lá atrás, tem uma maneira compacta de se referir a uma matriz. Está aqui uma maneira compacta de eu me referir a uma matriz. Essa matriz A ela é a matriz formada pelos elementos A e J. E ela é uma matriz de ordem 3 por 2. Né? Tem 3 linhas e 2 colunas. E ela é dada por essa lei de formação. A e J é igual a 2i menos J mais 3. Certo? Então, como é que eu desenvolvo essa matriz usando aqui essa lei de formação? A primeira coisa, pessoal, que eu devo atentar é para a ordem da matriz. Ela é uma matriz 3 por 2. Então, a matriz A ela vai ser nesse modelo aqui, ó, certo? 3 linhas, 2 colunas. Para mim agora achar os elementos, o A11, o A12, A21 e aí por aí vai, eu devo usar a lei de formação. Então, vamos calcular, por exemplo, o A11. O A11, pessoal, o I vale 1 e o J vale 1. Então, substituindo na fórmula, eu vou ter que vai ser 2 vezes 1 menos 1 mais 3, certo? Onde tinha o I, eu substituí por 1. Onde tinha J, eu substituí por 1. 2 vezes 1 dá 2, menos 1 vai dar 1. 1 mais 3 dá 4. Né? Se eu quiser calcular o A12, eu vou lá e substituo na fórmula. Onde tem I, eu coloco 1. Onde tem J, eu coloco 2. E eu obtenho o seguinte. Vai ficar 2 vezes 1 menos 2.
2 vezes 1 é 2, menos 2 dá 0. Sobra só esse 3 aqui, né? Então dá 3. Agora, para calcular o A21, eu substituo onde tem I por 2, onde tem J por 1. E vai ficar 2 vezes 2 menos 1 mais 3. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 1 dá 3. 3 mais 3 dá 6. Certo? Vamos calcular agora o A22. Substituindo na lei de formação, vai ficar 2 vezes 2 menos 2 mais 3. 2 vezes 2 dá 4, né? 4 menos 2 dá 2. 2 mais 3 dá 5, né? Se eu quiser calcular o A31, como é que eu faço? Novamente usando a lei de formação, isso aqui vai ficar 2 vezes 3 menos 1 mais 3. Isso aqui dá 8, certo? E o termo A32, como é que eu calculo? Onde tem o I eu substituo por 3, onde tem o J eu substituo por 2, né? E vai ficar 2 vezes 3, que dá 6. 6 menos 2 dá 4. 4 mais 3 dá 7, né? Então é só eu voltar e substituir, ó. Onde tem aqui, ó, onde tem aqui o A11, eu vou pegar o quê? Substituir lá pelo 4, né? Onde tem A12 aqui, ó, eu vou pegar e substituir pelo 3, certo? E fazendo isso eu obtenho a minha matriz A. Vai ser essa matriz aqui que apareceu aqui para vocês. Beleza? Então é dessa maneira que eu faço para obter uma matriz através da lei de formação. Agora vamos lá para mais uma questão de vestibular. E a gente vai aplicar o que a gente acabou de ver, né? Seja a matriz A, essa matriz é uma matriz a IJ, 2 por 3, cuja lei de formação é dada por... E aí ela é definida por partes, né? A IJ vai ser... a gente vai usar aqui essa lei de formação aqui de cima, se o I for diferente de J. E usamos essa lei de formação aqui de baixo, se o I for igual a J. Podemos concluir que a matriz A é... E aí a gente precisa escolher um dos itens aí, né? É o A, o B, o C ou o D, né? Vamos lá, pessoal. Qual é a estratégia? Eu poderia usar o que eu expliquei anteriormente e a gente ia fazer o quê? Ia desenvolver toda a matriz, né? No passo a passo. Só que na hora lá do vestibular, você está lá apressado e quanto menos tempo você fizer a questão, melhor. Então, qual é a maneira mais ágil de resolver uma questão desse tipo aqui, pessoal? Você vai fazer o seguinte, você olha primeiro para cá, ó, a matriz ela é uma matriz 2 por 3, certo? Então, como é que vai ser o modelo dessa matriz? É uma matriz assim, ó, com 2 linhas e com 3 colunas. E aí, pessoal, você olha para cá e já descobre como é o modelo dela. E aí você olha para os itens. O item que não for nesse modelo aqui, ó, então você já cancela, certo? Se você olhar, por exemplo, para o item A aqui, ó, o item A está dando aqui uma matriz de 3 por 2, 3 linhas, 2 colunas. Então, no item A já não pode ser, porque não está no modelo aqui que a questão está dizendo, né? Matriz 2 por 3. Então, o item A já cancela. O outro item que cancela aqui, de cara, é o item C, ó. Porque, novamente, aqui ele está dando uma matriz 3 por 2, sendo que, na verdade, é 2 por 3 aqui, a matriz A. Ó. Então, o item C já cancelou. Ou seja, pessoal, só olhando aqui para esse índice aqui, ó, você já cancelou 2 itens. E agora você faz o seguinte, ó. Você olha para cá, para o item B e para o item D que sobraram. Ó. O primeiro termo aqui está igualzinho, ó. Agora você olha para o segundo, ó. O segundo está diferente. Então você faz o seguinte, calcula esse termo aqui, ó. Esse termo aqui vai ser o termo A12, né? O termo que está na primeira linha e na segunda coluna. Você calcula ele, o resultado que aparecer já é o resultado da matriz do item correto. Então vamos lá, ó. Como é que calcula isso aí, ó? O A12, ele vai ser o quê, ó? A gente vai usar qual das duas fórmulas? Como 1 é diferente de 2, a gente vai usar essa primeira fórmula aqui, ó, 3i mais j, certo? Então vai ficar 3 vezes o i, que é 1, mais j, que é 2. 3 vezes 1 dá 3, mais 2 dá 5. Então você percebe, pessoal, que não é o item B, ó, porque aqui tem um 7 no A12. Então tem que ser aqui o item D, certo? Então, olha aí como saiu facinho essa questão. Não precisa fazer tudo, né? Precisa só olhar para a ordem aqui da matriz, certo? E depois olhar aqui para esse termo A12, né? E já deu para sair a questão. O item D, né? Deu certo, né? Então, pessoal, valeu aí, ó.